Muito bem, gente. Quando eu preparo as nossas conversas aqui durante a semana, me debruço sobre livros, oro, peço graça de Deus para entender o texto e trazer aqui uma explicação melhor a você. E vou estudando, vou pensando, vou elaborando as minhas anotações aqui, só no final que eu determino o nome de cada conversa que a gente tem aqui. Se você for até o nosso canal do YouTube, você vai ver que cada conversa tem um nomezinho lá. E para essa conversa de hoje eu resolvi dar um nome de funcionamento. Por que isso? Porque semana passada nós percebemos que Paulo, a partir do capítulo 4, muda a sua forma de apresentar o funcionamento da comunidade de Deus. Ele deixa de falar da parte doutrinária. O capítulo 1, 2 e 3, ele gasta nesse sentido e é muito importante, nos dá a base que nós temos para começarmos a caminhar agora num sentido mais prático, porque é isso que Paulo faz a partir do capítulo 4, ou seja, até o capítulo 3 ele fala sobre doutrina. Ele fala sobre o movimento de Deus, a ação divina, os valores de Deus, a ação de Deus no passado, presente e futuro, incrível. A partir do capítulo 4 ele começa a falar sobre nós, o nosso comportamento, nosso jeito de ser crente, como é que a gente vive dentro da comunidade de Deus. Semana passada a gente falou sobre as virtudes cristãs, o meu papel dentro do plano divino e tudo mais. Foi uma conversa muito bacana que eu recomendo que você escute lá no nosso canal. Mas hoje Paulo começa a apresentar a partir do versículo 7 do capítulo 4 um movimento de funcionamento do corpo, a ação divina dentro do corpo, na distribuição dos dons e na operação que ele realiza, que ele quer que a igreja tenha, na sua forma de ser, na sua forma de existir. Eu não vou ler o texto que eu vou falar completamente hoje, que é do capítulo 4, versículo 7 ao 16, para a gente ganhar um tempinho, já até porque a gente vai picotar esse texto aqui bastante. Mas o que acontece é que Paulo começa a falar sobre a distribuição dos dons de Deus dentro da igreja. Um assunto muito importante para nós. Deus, então, ele apresenta a cada um de nós seus dons, nos dá os seus dons. E Paulo começa a tratar cada um de nós, ou a tratar seus leitores, melhor dizendo, agora não de forma como coletiva, mas de forma singular. Muito interessante isso. Nós percebemos que Deus age de forma coletiva, na nossa unidade, como corpo, mas ele também age na particularidade de cada um de nós, porque diz o texto que Deus dá dons a cada um de nós, situações que são colocadas pelo Senhor, dons sobre os quais nós vamos falar hoje, e ele apresenta cada um de nós. Paulo deixa claro que a unidade que existe na igreja é multicolorida e na sua apresentação, ela se forma pela particularidade de cada cristão. Então a gente começa a perceber Deus agindo na unidade e Deus agindo na particularidade de cada um de nós. Somos diferentes no sentido pessoal e atingidos por uma unidade, mas não perdemos a nossa identidade. Vamos lá no capítulo 4, versículo 7, começar a nossa conversa sobre isso. Paulo diz assim: e a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Paulo começa a falar sobre dons. Aqui ele usa uma palavra chamada graça, palavra graça, que não deve ser compreendida por nós como a graça da salvação. Não é disso que Paulo está falando. Aqui Paulo está falando sobre a graça da distribuição dos dons à igreja. Até a palavra grega é diferente. Eu não trouxe aqui essa particularidade para a gente não perder muito tempo, mas você precisa entender que Paulo não está falando sobre a graça da salvação, mas sim a graça para o serviço. A graça que equipa o povo de Deus para servir. Nesse texto a gente já aprende uma coisa bacana, nessa primeira parte da conversa de hoje, é que quem dá os dons à igreja é Cristo. Ele detém nas suas mãos esses dons e ele os distribui
a igreja. Jesus conquistou isso para a igreja. Muito bacana o que Paulo diz, porque Paulo cita aqui, nesse primeiro versículo, nesses dois primeiros versículos, que nós lemos um texto do Velho Testamento. Aliás, não se espante, o Novo Testamento está recheado de referências do Velho Testamento. Por quê? Porque foram os judeus que escreveram, não é, o Novo Testamento. Homens que tinham como base na prática da sua religião e da sua espiritualidade o Velho Testamento. Quando eles compreendem a obra de Cristo, eles começam a pegar referências do Velho Testamento para apresentar aos judeus e a gentios, tanto faz, a ação de Deus na história. Então Paulo usa um texto que é o Salmo 68, 18. Você acabou de ler comigo essa referência, mas eu trouxe para você o que o Salmo 68, 18 diz. Ele diz assim: quando subiste em triunfo às alturas, levaste cativo muitos prisioneiros. Recebeste homens como dádivas, até mesmo rebeldes, para estabeleceres morada, ó Senhor Deus. Por que Paulo usa esse texto? Por dois motivos muito importantes. Paulo está falando sobre a obra de Cristo e o fato de Cristo ter conquistado os dons para a igreja. Por que ele usa esse texto? Primeiro, porque ele dá àqueles que estão lendo a sua carta uma metáfora ou um exemplo, essa é a melhor palavra, de uma realidade da antiguidade. Nós estamos falando de uma época onde os exércitos se movimentavam para fazer guerras, e tudo era movido desse jeito. É a época da espada, da lança, da paulada, da guerra, e vai e conquista, era muito comum. O próprio Império Romano dominava Israel nessa época. E ai daquele que se levantava contra o Império Romano. Então essa era uma linguagem muito comum. Que tipo de situação que Paulo está expressando aqui? Aquela de um rei que sai com o seu exército, vai para uma batalha, vence a batalha, pega o despojo da batalha, não é? Os ganhos da batalha, o ouro, a prata, as coisas valiosas daquela época, traz para a pátria da onde ele saiu e distribui. É dessa metáfora, dessa situação, melhor dizendo, que Paulo está fazendo os efésios pensarem. Bacana isso, né? Então Jesus sai em batalha, vence a morte e, como despojo, traz os dons e entrega os dons à igreja. É muito bonito. Uma outra referência interessantíssima desse texto é que nas sinagogas, um costume litúrgico nas sinagogas associava esse Salmo 68 ao Pentecoste judaico, que é a comemoração da entrega da lei por Moisés ao povo de Israel. Pentecoste judaico celebra isso. Então Paulo também dá uma pincelada nesse salmo, traz ele a sua carta para falar com os judeus. Olha, Moisés presenteou o povo com a lei, Cristo presenteia a igreja com dons. Ele está falando também com judeus. Paulo era muito sábio, né? Está falando com pagãos, lá em Éfeso, e está falando também com os judeus. E aí ele continua dizendo o seguinte, Efésios 4:9, que significa ele subiu? Senão que também descera às profundezas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Esse é um texto conhecido, não é? Muita gente se utiliza desse texto para apresentar uma afirmação perigosa. Junto com 1 Pedro 3,19, muita gente usa esse texto para dizer que Jesus foi ao inferno pregar aos espíritos cativos. Essa é uma interpretação teológica perigosa. Na verdade, não há base teológica fundamental mesmo para se dizer isso. Quando você traduz esse texto aqui do grego, você não encontra a palavra Hades, a palavra inferno. Paulo diz aqui que ele desceu às profundezas da terra, se referindo muito mais provavelmente ao sepultamento de Jesus. Então o que é que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo a condição de Jesus ter descido até a humilhação da cruz e ter morrido por nós, não é? De ter se doado completamente. E essa foi, é claro,
Esse foi parte do plano de Deus e a vitória de Cristo está nisso. A gente pode se lembrar, quando a gente lê um texto como esse, de outro texto muito conhecido, citado aqui também pelos nossos músicos, que é Filipenses 2, capítulo 5. Vamos dar uma olhada lá? Aliás, Filipenses 2, versículo 5. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, olha só, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou a mais alta posição, e lhe deu o nome que está sobre todo nome. Paulo então não está falando de Jesus ter ido pregar o evangelho no inferno, mas está falando sim sobre um movimento de Cristo ter descido em humilhação e ser posteriormente exaltado e levantado acima de todo nome, e tendo nas suas mãos os dons para distribuir à igreja. Sobre isso que Paulo está falando. Sobre essa questão, o teólogo John Stott diz algo interessante. Ele diz assim: o que Paulo tem em mente, portanto, não é tanto a descida e subida em termos espaciais, mas sim a humilhação e a exaltação, sendo que esta última trouxe a Cristo a autoridade e o poder universais. Como resultado, Cristo outorga à sua igreja tanto o próprio Espírito, o Espírito Santo, é claro, para habitar nela, na igreja, quanto os dons do Espírito para edificá-la ou levá-la à maturidade. Paulo está explicando como é que Jesus tem a autoridade dos dons. Ele venceu a morte, ele foi até a pior situação de humilhação possível, desprezado como foi, vence a morte, é exaltado, tem nas suas mãos os dons e distribui para a igreja. Bom a gente saber como é que essa coisa funciona, né? E aí Paulo começa a descrever, melhor dizendo, os dons. Alguns dons descritos na Bíblia são apresentados por Paulo agora. Vamos lá, versículo 11. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Paulo apresenta uma lista de dons. E essa coisa de dom, ela é um pouco controversa dentro da igreja, porque depende da hermenêutica de cada um, depende do tipo de leitura bíblica que cada um faz, não é? Alguns valorizam demais alguns dons, outros valorizam outros dons, e a igreja vive nesse movimento interessantíssimo, não é? Agora, nós precisamos nos lembrar que essa é uma das listas do Novo Testamento que contém descrição de dons, não é a única. Nós temos 5 listas de dons no Novo Testamento. Nós não vamos abordar as demais listas, vamos nos concentrar nessa, porque é o caminho que a gente se propôs a fazer. Vamos falar sobre essa lista, sobre esses dons descritos aqui por Paulo. São 5 dons dados por Cristo à igreja, mas o importante é que nenhuma das listas deve ser desprezada, porque elas descrevem os dons de Deus distribuídos à igreja. Nem essa lista, nenhuma outra pode ser desprezada, nem colocada como essa lista é mais importante, aquela é mais importante. Todas elas descrevem dons dados por Deus à igreja. Mas vamos lá, 5 dons descritos aqui: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. A gente tem que passar por isso. Vamos conversar um pouco sobre isso, o que cada dom desse daqui significa e como é que ele funciona dentro da igreja. Vamos começar com o primeiro e controverso dom do apostolado. Paulo diz aqui que alguns são chamados para serem apóstolos. Bem, o termo apóstolo no grego, está aí no telão para você ver, quer dizer alguém delegado, um mensageiro, alguém enviado com ordens. Talvez a melhor tradução seja enviado, no termo grego usado por Paulo aqui. No Novo Testamento você vai encontrar 3 aplicações desse dom, 3 manifestações desse dom. A primeira manifestação é aquela que inclui todo mundo. Todo mundo é um apóstolo, porque você não foi salvo por Jesus, redimido por Jesus, nem capacitado por Jesus para ficar esquentando cadeira.
não é? Todos nós temos um envio para pregarmos o Evangelho de Jesus Cristo aonde nós estivermos. Faz parte de uma ação coletiva de Deus na igreja. Perfeito. Então, de alguma maneira, todos nós somos apóstolos. Essa é uma boa maneira de se interpretar esse dom. Mas nós temos outras duas. A segunda é aquela que se refere a alguém enviado especificamente pela igreja, um mensageiro enviado para a igreja para uma missão. Uma ação missional da igreja envia um missionário, por exemplo. Nós temos amigos que são missionários lá no Oriente Médio. Quando nós começamos a comunidade, estávamos todos juntos, ainda não haviam várias comunidades, mas éramos uma comunidade só, lá no Sindicato dos Trabalhadores. Eu lembro que nós apoiamos o envio de uma família para o Oriente Médio, e eles vão ficar lá, o planejamento era de ficarem lá 20 anos, para aprenderem a cultura, se envolverem com as pessoas e e pregarem o Evangelho ali, naquele lugar tão difícil de fazer isso. Missionários, apóstolos, enviados pela igreja. Mas a gente pode simplificar mais ainda isso. Nós temos o trabalho dos Sinais do Reino no albergue aqui em Guarulhos. Esses irmãos que vão lá pregar o Evangelho para os nossos amigos do albergue, eles são apóstolos. Nesse sentido, são enviados por nós, são abençoados por nós para fazerem esse trabalho. Então a gente tem um outro jeito de enxergar a questão do apostolado. Mas nós temos também a terceira maneira de enxergar isso, é a condição do apóstolo de Cristo. Esse aí é um grupo reduzido. Esses são os 12. Que fundamentaram a igreja. Aliás, nós temos no texto bíblico uma afirmação muito clara de Paulo, de que a igreja ela é erguida sobre o fundamento dos apóstolos. Eles fundamentaram a igreja, e eles são os únicos apóstolos de Cristo que nós podemos reconhecer como apóstolos de Cristo. A Bíblia nos diz que eles têm pelo menos 3 características que dão a eles essa condição. A primeira delas, precisava ser uma testemunha ocular de Jesus ressurreto. Terem visto Jesus vivo, ressurreto. É uma condição colocada lá no livro de Atos. Pessoalmente escolhidos e autorizados por Jesus. Aquela coisa que Jesus fez com todos eles, de maneira diferente com Paulo, atemporal com Paulo, mas fez com Paulo. Portanto, são homens que têm essa característica. E em terceiro lugar, eles terem o seu ministério autenticado com milagres especiais. Ponto. Isso faz de um apóstolo de Cristo um apóstolo de Cristo. Portanto, nós não podemos afirmar que hoje nós tenhamos apóstolos no nosso meio da maneira como a gente vê por aí. Não é uma colocação agressiva contra ninguém, contra nenhuma comunidade que identifica seu pastor como apóstolo, mas é a realidade do texto bíblico e a gente está aqui para isso. A gente está aqui para aprender a Bíblia, e a Bíblia sendo analisada dessa maneira, com a hermenêutica que nós escolhemos utilizar, ela nos dá uma clara lição. Não existem apóstolos hoje nessa condição, ok? O John Stott diz assim: não devemos hesitar, portanto, em dizer que nesse sentido não há apóstolos hoje. Hernandes Dias Lopes diz também: expressamos nossa convicção de que hoje uma igreja apostólica é aquela que segue a doutrina dos apóstolos, e não aqueles que dão a seus líderes o título de apóstolos. Se você quiser saber mais sobre isso, vá lá no nosso canal no YouTube. Quando a gente fez aqui a série falando sobre Gálatas, a gente discorreu bem sério, mais profundamente essa condição. Mas é importante a gente saber disso, que os apóstolos de Cristo foram aqueles homens lá. E utilizando uma fala do pastor Augusto Nicodemos, muito sábio também na sua forma de expressar essas coisas, ele diz uma frase que resume tudo isso. Ele diz assim: apóstolo bom é apóstolo morto. Não é para você sair matando nenhum apóstolo, nem desejando que eles morram, mas os bons são os que estão mortos, aqueles lá que são os que valem mesmo, tá certo? Esse é o nosso entendimento. Portanto, esse dom, dessa maneira que a gente imagina, e a própria maneira que Paulo viveu,
é uma condição temporal. Deus levantou e Jesus deu dons àqueles homens para que eles fossem apóstolos para levantarem a igreja e darem o fundamento para nós continuarmos caminhando. Mas o texto continua, profetas, não é isso? Apóstolos e profetas. Bom, no sentido primário da palavra, o profeta era um mensageiro de Deus. Você deve se lembrar muito bem, a palavra profeta e a função do profeta é muito forte no Velho Testamento, não é? Eles ouviam Deus e falavam com o povo. Eram mensageiros de Deus para o povo. E falavam mesmo, exortavam, corrigiam, animavam, estimulavam. E você vai ter profetas maiores, profetas menores, tem os livros na Bíblia, está tudo lá. Ok. Eram homens que intermediavam nesse sentido a voz de Deus. Traziam a voz de Deus a Israel. Bem, o grande detalhe é que nesse sentido nós não temos mais profetas hoje também. Nós não temos e não podemos ter no nosso meio ninguém que diga assim: eu estou falando aqui em nome de Deus. Esse movimento já se encerrou, de alguém que ouve a voz de Deus e fala com as pessoas no lugar de Deus e transmite algo assumidamente, dizendo: eu estou aqui e assim diz o Senhor. Isso é perigosíssimo, porque o que Deus tinha que falar conosco, Ele já falou, está aí no texto bíblico que você carrega nas tuas mãos. Então, nesse sentido, nós não temos mais profetas. Mas hoje nós temos o seguinte movimento: aquele que pode interpretar melhor aquilo que a exposição bíblica nos traz. Nesse sentido, nós temos profetas, sim. Aquele que interpreta o texto bíblico, aquele que traz a voz de Deus que está no texto bíblico à comunidade, de uma maneira que todos entendam, ou que é mais fácil para as pessoas entenderem. Aquele que tem um grau em comum de entendimento da palavra. Nesse sentido, então, ele está sendo usado por um dom profético, está sendo abençoado por Deus para falar com a comunidade de uma forma profética. John Stott também diz assim: mediante o ministério do Espírito Santo, os profetas modernos ouvem e recebem a palavra de Deus, não como uma nova revelação, mas sim como uma compreensão renovada da antiga revelação. Já está estabelecida a revelação, ela está nas nossas mãos. Compreendo de forma diferente, sendo eu alguém que tem o dom da profecia, e transmito isso para a comunidade. Perfeito, é assim que funciona. Mas não posso, mais uma vez afirmando, dizer assim: assim diz o Senhor. Aquilo que está revelado, já está revelado. É claro que esses dons, às vezes nós temos dificuldade de discernir. Aí você vai dizer: mas teve uma pessoa que um dia veio falar comigo, e ela orou, e ela revelou tudo o que eu precisava, e ela falou comigo. Então, esse é um outro movimento de dom, uma outra situação, não é uma situação profética nesse sentido. Então nós temos que tomar cuidado para não confundirmos a ação de Deus no meio da igreja, achando que um dom é o outro dom. E às vezes até nós nominamos algumas coisas de forma errada. Temos que tomar cuidado com isso. O destaque está no fato de o profeta de hoje ter a Bíblia como a sua fonte de revelação. A fonte de revelação hoje é a Bíblia. Aqueles que reivindicam um novo movimento profético devem ter cuidado em não desprezar nunca as Escrituras que trazem a revelação de Deus para a gente. Bora para frente. Mais um: evangelistas. Os evangelistas são aqueles que são conhecidos por uma capacidade evangelizadora muito especial. É bom a gente saber que esse termo aparece somente 3 vezes no Novo Testamento. Só. Cuidado para não confundir com, assim como aconteceu com o dom de apóstolo, todos nós somos evangelistas, Todos nós temos essa capacidade evangelizadora. Mas você há de convir comigo que tem algumas pessoas que têm um dom especial para isso. É uma coisa bonita de se ver. A pessoa abre a boca, ela fala de Jesus, ela ama falar de Jesus, ela pega o ônibus, ela fala de Jesus, ela entra no metrô, ela fala de Jesus, ela está na fila do banco, ela fala de Jesus, ela fala de Jesus. Ela tem uma facilidade de expressar. É alguém que usa, inclusive, não só a fala, mas outros meios hoje disponíveis para evangelizar.
Você pode ter um evangelista de internet, por que não? Você pode ter um artista que, através da sua arte, evangeliza. Mas, enfim, o evangelista e o dom de evangelista está presente na igreja e ele dá à pessoa que recebe esse dom a capacidade de falar de Jesus, de pregar Jesus, de evangelizar as pessoas de uma forma muito mais tranquila do que nós, né, do que os demais. Kurt Waldman, um teólogo que a gente gosta de citar aqui, diz assim: podemos entender que eram chamados evangelistas nos dias do Novo Testamento os missionários aos não convertidos, como pregadores itinerantes, dotados de uma clara compreensão da verdade da salvação e possuidores de um incomum poder de aconselhar outras pessoas. Então, não tem muito segredo o evangelista. Pastores e mestres. Bom, Paulo encerra sua lista dando aí esses dois dons, apresentando esses dois dons, que provavelmente se referem ao mesmo ofício. Estão meio envolvidos um no outro, estão meio relacionados um ao outro. Por quê? Porque o pastor precisa ser um mestre para ensinar as pessoas a Bíblia e ensinar as pessoas a vontade de Deus e a revelação expressa, como nós falamos agora há pouco. Às vezes a pessoa é mestre, conhece muito, tem muito conhecimento bíblico, mas não é pastor. Isso acontece, por exemplo, nos seminários. Você vai encontrar gente com uma capacidade de conhecimento incrível, mas a pessoa não tem o dom do pastorado, ele é um mestre, mas essas duas coisas se misturam e Paulo deixa isso muito claro aqui no texto. Mas seguindo, Paulo começa a falar talvez da coisa mais importante, não só da presença dos dons, não só deles, mas qual que é a função dos dons? Qual é a função dos dons? E aí Paulo diz assim no versículo 12: com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Eu trouxe uma outra versão que diz assim: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Ou seja, Deus dá os dons à comunidade, ao corpo de Cristo, à igreja, para que o próprio corpo de Cristo aperfeiçoe o corpo de Cristo. E isso é lindo. Eu, particularmente, sou um apaixonado pela igreja. E esse movimento de Deus na igreja me impressiona. Ele te dá um dom, e esse dom me edifica. E ele me dá um dom, e esse dom que ele me deu, te edifica. É uma troca maravilhosa que eu acho incrível. Aquele que recebe esses dons é instrumento para aperfeiçoar o corpo. Paulo diz aqui, aperfeiçoamento dos santos. E nós não podemos esquecer, todos recebem dons. Vou voltar no versículo 7. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. A cada um de nós, todos nós recebemos dons de Deus quando adentramos a comunidade da fé, a comunidade de Deus, redimidos que somos. Eles são dons que aperfeiçoam a comunidade. A palavra aperfeiçoamento usada por Paulo aqui tem a ver com capacitação. Aperfeiçoamento, é óbvio, é uma palavra usada para se referir a ossos quebrados que são consertados. Bacana isso, né? E aperfeiçoar aquele que está deficiente na fé. E se há uma coisa que a gente precisa reconhecer, é que o fundamento e amadurecimento da comunidade é necessário. Essa nova comunidade de Deus, essa nova sociedade, precisa de maturidade. Imagine você, os efésios estavam no meio de um momento histórico do paganismo, do helenismo, da cultura grega pegando pesado e contaminando todo mundo e contagiando todo mundo. Através da cultura grega a humanidade foi muito, evoluiu em muitas coisas, a filosofia e tudo mais, mas muita confusão também foi trazida por essa cultura. E eles precisavam de solidez, de amadurecimento. E você há de convir comigo que nós vivemos tempos assim, em que é necessário amadurecimento. Nós percebemos hoje um movimento de conversão que não é acompanhado de metamorfose.
que não é acompanhado de metanoia, que não é acompanhado de amadurecimento, de transformação. Então, essa descrição enfatiza a importância do corpo em seu próprio desenvolvimento. Nós não podemos desprezar isso. Não há maturidade na nossa espiritualidade que possa ser alcançada fora da realidade da igreja. Eu vou me trancar num quarto e vou ler a Bíblia até aprender tudo e ficar maduro. Não vai ficar. Vai continuar verde. Não vai crescer. Eu vou me isolar, Não vai. Não adianta. É dentro da igreja que esse movimento de maturidade acontece. Olha a paulada que Calvino dá nessa ideia. Estão loucos aqueles que, negligenciando este meio, ou seja, a edificação da igreja pela igreja, esperam ser perfeitos em Cristo. Como acontece com os fanáticos, que pretendem ser portadores de revelações secretas do Espírito, e com os orgulhosos, que se satisfazem apenas com a leitura particular das Escrituras, e imaginam que não precisam do ministério da igreja. É louco quem acha que não precisa do ministério da igreja e do envolvimento dentro do corpo. Só somos maduros nessa relação horizontal, eu com você, você comigo, um com o outro. A gente vai se espetando, se apertando, se aprendendo, se edificando, compartilhando a vida. Sai uma faísca ali, sai uma bronca ali, sai um pedido de perdão aqui. É uma coisa louca que Deus trabalha entre nós, e na nossa relação vertical se estabelece na nossa relação horizontal se estabelece uma relação vertical com Deus, que é linda e maravilhosa. Mas uma coisa muito importante também para a gente citar já dentro desse contexto, é que ninguém recebe dom para ser melhor que o outro. Ninguém. O dom não coloca ninguém em superioridade a ninguém. A ideia de que todos somos iguais não muda mediante a dádiva dos dons. Deus não seria incoerente. Não, todo mundo é igual. Agora não tem judeu, agora não tem grego, agora não tem gentil, está todo mundo na mesma panela, todo mundo igual, e o cabeça é Cristo. Mas quando eu der um donzinho aqui, esse aqui vai ficar um pouco mais para cima, vai ficar... Não. Deus não seria incoerente? Há dons que colocam a pessoa em uma evidência um pouco maior, dentro do corpo, natural, da função do próprio dom, mas não faz de ninguém melhor. Um pastor e mestre, ou seja lá qual for o dom, não é melhor do que o outro. John Stott diz assim: portanto, o propósito imediato de Cristo em dar pastores e mestres à sua igreja é, através do ministério da palavra exercido por eles, equipar todo o seu povo para os mais variados ministérios. E o propósito final disso é edificar o corpo, a igreja, pois é claro que a maneira pela qual o corpo inteiro cresce é através do uso por todos os membros dos dons que Deus lhes deu. Todos os dons, na verdade, irmãos, são um chamado para o serviço. Todo dom me chama para o serviço, não me exalta, me humilha, não me coloca para ser maior, mas me coloca para ser o menor. O exemplo maior disso é Cristo, que lava os pés dos seus discípulos e diz a eles, que entre vocês seja assim, não seja como acontece lá fora, onde um quer derrubar o outro, onde um quer ser maior que o outro, mas entre vocês seja assim, entre nós, irmãos, seja assim, que recebendo o dom de Cristo, eu seja teu servo, mais e mais e mais. E a contrapartida é a mesma, que você recebendo o dom de Cristo, me sirva, porque é assim que a gente vai alcançar a maturidade do Senhor. Vamos para frente. Paulo continua falando a respeito do desenvolvimento do corpo, versículo 13, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O que Paulo está dizendo aqui? Há um alvo, há um objetivo que a igreja tem a alcançar,
E ele cita aqui a unidade, e ele cita aqui o conhecimento como instrumento para que esse objetivo seja alcançado. Qual é o objetivo? Sermos iguais a Cristo. Sermos iguais a Cristo, atingindo a plenitude de Cristo, é o que diz o texto aqui. Cristo sempre vai ser o nosso alvo, a nossa referência, o caminho para a gente buscar, aquilo que deve nos levar a caminhar. Cristo, como o exemplo único e maior de um ser humano perfeito, e deve ser aquele que nós, ao olharmos para ele, vamos segui-lo, e vamos fazer isso através da unidade que nós já temos e através do conhecimento do Filho de Deus. Tal caminho vai gerar essa maturidade. Sabe por quê? Porque maturidade nos leva a sermos mais parecidos e mais parecidos com Cristo. Qual o propósito desse amadurecimento? Versículo 14. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá nem para lá, por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Por que que nós, como comunidade, como crentes, como cristãos, como igreja, precisamos de maturidade? Para não sermos jogados de um lado para o outro. Paulo usa um termo que tem a ver assim, como um barquinho no mar impetuoso. Sabe aquele mar da ressaca do Rio de Janeiro, que de vez em quando a gente vê na televisão? Aquelas ondas enormes. Imagina um barquinho no meio daquelas ondas. Então, Paulo diz assim, vocês não podem ser assim. Vocês devem ser maduros. Porque tem gente que vai querer corromper a tua espiritualidade. As vozes que estão ao nosso redor são muitas. Muita gente falando muita coisa. Muita gente apresentando versões inaceitáveis do Evangelho. Versões de um outro evangelho, que não é o evangelho de Cristo. Nós falamos sobre isso ao estudar a carta de Paulo aos Gálatas. E alguém que não é maduro, fica assim, abobalhado. Onde é que está? Cadê? Nós precisamos dessa maturidade para não sermos manipulados. Hoje existem situações apresentadas a respeito do evangelho, irmãos, que eu não tenho como categorizá-las de outra maneira senão ridículas. Gente que vai para a TV e para a rádio e faz umas coisas que você fala assim, o que esse cara está fazendo? Que troço é esse aí? É qualquer coisa, menos evangelho, está na cara. É só a gente ter um pouquinho de maturidade que a gente fala, está na cara, isso não é evangelho. Mas você olha e os milhares e milhares de seguidores estão atrás dessa pessoa, dessa ideia, desse evangelho deformado que é apresentado. Por quê? Porque falta para a igreja maturidade. Porque falta para a igreja vergonha na cara de estudar o texto bíblico, de crescer, de se amadurecer e de olhar para aquilo que é feito ao nosso redor e dizer, isso aí está errado. E essa liberdade nós temos sempre, devemos ter sempre, inclusive aqui dentro. Se algum dia eu subir aqui, irmão, e falar uma besteira para você, por favor, me corrija. Porque isso vai preservar a nossa caminhada. E é o que a gente quer. Eu não sou dono da razão. Eu estou aqui como um instrumento cheio de imperfeição de Deus para tentar te ajudar. E a gente junto se ajuda. Mas se a nossa maturidade não acontecer como comunidade, daqui a pouco eu posso falar uma besteira aqui, você vai falar amém, como a gente fala amém para tanta coisa que está por aí. Sejamos então nós maduros, não levados para cá e para lá pelos ventos de doutrina que nos aparecem, uma maturidade crescente, a consolidação da nossa fé, firmeza e maturidade. John Stott diz assim, tais são os cristãos imaturos, parece que nunca conhecem a sua própria vontade, nem chegam a convicções firmes. Pelo contrário, suas opiniões se parecem a do último pregador que ouviram, ou do último livro que leram, e caem facilmente como presa de cada nova moda teológica. Não podem resistir à artimanha dos homens. É forte isso, né? E é verdade. Bom,
Encerrando a nossa conversa, vamos analisar os 2 últimos versículos que dizem assim: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo ajustado e unido, pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Bom, aqui Paulo traz uma metáfora que é a metáfora do corpo humano. Uma cabeça que coordena o corpo. E nós sabemos que é assim que funciona. Se a cabeça coordena o corpo, o faz de forma adequada. É a ideia que Paulo traz. E Paulo destaca Cristo. E diz para nós que Ele é o cabeça. E ensina para os Efésios, Cristo é o cabeça. E todo o corpo ajustado vai seguir o cabeça. Paulo também nos indica que a nossa relação, que vai gerar crescimento entre nós, na manifestação dos dons de Deus na igreja, são 2, verdade e amor. E eu acho isso muito bonito da parte de Paulo, muito profundo, porque ambos juntos proporcionam um crescimento e maturidade à comunidade da fé. Verdade e amor. No nosso meio não pode faltar isso. Na nossa convivência não pode faltar isso. Na tua relação com outros irmãos não pode faltar isso. Na tua relação familiar não pode faltar isso. Por quê? Verdade e amor. Muita verdade sem amor resulta em guerra. Muita verdade em amor faz mal. Sabe aquela pessoa que é verdadeira? Você conhece? Eu falo a verdade mesmo. Não encosta em mim que eu já vou falar as verdades para você. Ah, não dá para conviver. É meio estranho dizer isso, mas a gente convive, às vezes, omitindo um pouco da verdade. Porque em amor a gente respeita o irmão e convive com o irmão. Não pode faltar a verdade, mas ela deve ser calibrada pelo amor. No exercício do dom, tem que ser assim: verdade e amor. Ok? Se tem muita verdade e pouco amor, tem guerra. Mas se tem muito amor e pouca verdade, tem heresia. Ah, que lindo, está profetizando. Ai, que lindo, está fazendo besteira. E a gente com muito amor, entendeu? Essa coisa é muito perigosa. Amor e verdade no exercício dos dons faz a gente crescer de forma madura. Quando se tiver que falar que está errado, se fala, mas se fala em amor. Quando tiver que se corrige, mas se corrige em amor. E a gente vai assim desenvolvendo a nossa espiritualidade. A conclusão, irmãos, é que essa visão de Paulo para a comunidade de Deus é maravilhosa. Essa nova sociedade de Deus, então, deve demonstrar amor, unidade, e na diversidade de cada um de nós, a gente cresce junto, não é? Buscando o nosso maior exemplo, que é Cristo, como a gente já disse aqui. O nosso desafio, portanto, é sermos uma comunidade de Deus local, nesses moldes, permitindo que Deus trabalhe em nossos relacionamentos, perseguindo o alvo de uma igreja de acordo com os moldes divinos. Que a gente não seja a comunidade que a gente quer ser, que a gente seja a comunidade que Deus quer que a gente seja. Nas nossas relações, no nosso jeito de agir, de trabalhar e de conviver. E essa deve ser a nossa oração. E mais do que isso, esse deve ser o exercício da nossa relação aqui dentro. E também, é claro, lá fora. E também, é claro, com a nossa família. E também, é claro, com todo mundo. E que Deus nos abençoe. Que os dons que estão já distribuídos entre nós se manifestem. Eu fecho a minha conversa com você fazendo um parênteses importante aqui. Nós, como uma comunidade de ideia reformada que somos, entendemos a ação do Espírito Santo e a distribuição dos dons de forma diferente dos nossos irmãos pentecostais. É uma questão de hermenêutica, de interpretação bíblica, como eu já disse aqui. Como é que os nossos irmãos pentecostais pensam? Eles pensam que o batismo com o Espírito Santo, a presença do Espírito Santo na vida do cristão, acontece num segundo momento pós-conversão. Primeiro você se converte,
depois você é, como dizem, batizado com o Espírito Santo, e assim os dons vêm sobre a tua vida. Nós não entendemos assim. Nós entendemos que a própria conversão já é um ato do Espírito Santo. Afinal de contas, João nos diz que é Ele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Partindo desse pressuposto, todos nós temos o Espírito Santo de Deus em nós. Ele habita já em você, Ele já está em você, e Ele já derramou sobre você, colocou sobre você, sobre mim, sobre cada um de nós, os dons. Eles estão aí para o exercício dentro da igreja. Portanto, eu não posso terminar a nossa conversa de outro jeito, senão dizendo: procure o dom que Deus te deu. Perceba o dom que Deus te deu. Além desses, existem outros que a gente não abordou hoje aqui, vamos fazê-lo no momento apropriado, mas perceba o teu dom e não guarde ele para você. Distribua, trabalhe, se doe, sirva a comunidade com o teu dom. Quando todos nós entendermos isso, e quando todos nós nos colocarmos nesse movimento, a igreja vai ser madura e nós vamos crescer de uma forma muito especial na nossa caminhada como comunidade, e que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém, irmãos?